Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. Irmãos, nós que já vivemos um pouco sobre esta terra, às vezes nós paramos para pensar que muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes nós fizemos coisas erradas, e muitos de nós, e quantos no mundo, pensam que se fosse possível, queria começar tudo de novo. Às vezes as coisas vão embolando e nós vamos nos perdendo, e as coisas vão ficando ruim, complicada, angústias, tantas coisas, traumas, e às vezes nós paramos e pensamos: se fosse possível, eu queria começar do zero, eu queria começar tudo de novo. Este homem, o profeta Oséias, é o profeta que sentiu na pele, viveu na pele as suas profecias. Ele casou com uma mulher infiel. Existem algumas linhas de entendimento, de teológicas, sobre como seria este casamento dele, mas eu não quero entrar nessa área. Mas a verdade é que ele buscou a esposa dele de volta, ele perdoou a esposa dele, e ele continuou vivendo e casado com ela. Então este profeta, naquela época, né, aproximadamente 780 anos antes de Cristo, ele buscou a restauração do seu casamento e do seu lar, e ele conseguiu isso. E se ele, como homem, conseguiu, como profeta, ele sabia, como homem, como profeta, ele sabia que se o povo voltasse para Deus, Deus voltaria para o povo, porque ele viveu isso. E ele, homem falho, ele entendeu que se a nação de Israel, que nesse período estava desviada, se esta nação voltasse para Deus, Deus voltaria a esta nação. Começar tudo de novo, começar do zero. Deus, ele sabia que um dia isso passaria pela nossa cabeça, e ele proporcionou o Filho dele, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, e através da cruz nós podemos ser perdoados e começarmos tudo de novo. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível, e ele tornou isso possível para o homem através do sacrifício da cruz, do sacrifício de Cristo. Se você já parou, se você já pensou nisso, eu quero dizer a você que hoje
Deus pode sim começar tudo novo na tua vida. As coisas podem ser diferentes. Basta se você realmente se você quer isso. Se você quiser isso, o nosso Deus é um Deus perdoador, misericordioso e pronto a exercer essa misericórdia sobre as nossas vidas. E este perdão do céu, a palavra fala, e dos seus pecados e das suas iniquidades não lembrarei mais. Eu não vou lembrar mais. Mas este perdão de Deus, ele não vem simplesmente para perdoar aquilo que nós erramos, não. O perdão de Deus, como fala em Romanos, ele nos liberta do domínio do pecado. Não simplesmente o Senhor nos perdoa o nosso pecado, mas ele nos tira ele nos tira, ou seja, nós vamos deixar de sermos escravos do pecado. O pecado não será mais senhor sobre nós, o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6 fala isso, que quando o Senhor ele nos perdoa, ele nos resgata do reino das trevas, e aquele pecado ele perde a força em nossas vidas, de maneira que nós não somos mais dominados por ele. Este perdão de Deus não é simplesmente daqui para trás você está perdoado, não. Daqui para trás você está perdoado, mas você também está livre. Este pecado que é senhor, que te domina, que te machuca, que faz você sofrer, Deus vai tirar essa força do pecado de sobre a tua vida. Se você crê nesta palavra e você tomar essa decisão hoje, este domínio cai por terra de sobre a tua vida. Mas não é só isso, perdão. Deus perdoa o pecado, Deus nos tira do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, o pecado não é senhor nosso mais, mas também o Senhor nos cura. Essa palavra fala que o Senhor sara as feridas. A salvação, ela é acompanhada também com cura. Romanos capítulo 10, a palavra do Senhor fala no versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa palavra salvo significa salvo de salvação de alma, salvação de libertação, como eu falei, do domínio do pecado, mas também essa palavra significa cura. A salvação, ela vem acompanhada de cura. É por isso que Isaías 53, quando fala que Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados, quando ele morreu na cruz, Jesus levou sobre ele os nossos pecados. É por isso que nós somos libertos do domínio do pecado. Mas a Bíblia também fala que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele nos perdoa, ele nos livra do domínio do pecado, mas ele também traz cura física, traz cura na nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Como é bom. Eu não sei se você já recebeu uma cura física, eu não sei se você já recebeu uma cura interior, uma cura na sua alma, mas quando nós somos curados, quando uma pessoa está sendo curada na alma, você precisa de ver como que é o choro dela, mas não é um choro de tristeza, é um choro de cura. O Senhor está passando dentro dela e curando toda aquela alma,
Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite, e o Espírito Santo, Ele quer passar dentro de nós, trazendo cura para as nossas almas. Aleluia! Glória a Deus! Existe uma cura divina que está aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é fiel. Deus é fiel. Isso tudo acontece quando nós voltamos para o Senhor. O profeta falou: vinde, tornemos. Ele é o nosso Deus. Um dia a humanidade inteira caiu com Adão, mas nós podemos voltar para Deus e receber isso em nossas vidas. Sabe, irmãos, a palavra fala também que quando nós voltamos para o Senhor, a resposta dele sobre as nossas vidas é rápida. A vinda dele sobre as nossas vidas é rápida. Quando Jesus batizou nas águas, ali diante de João Batista, o Espírito Santo naquele momento desceu sobre o Senhor Jesus. Foi naquele momento que o Espírito Santo desceu. E a Bíblia fala que o Espírito Santo habitou em Cristo sem limites, porque ele não tinha pecado. No livro do profeta Zacarias fala que um dia, quando a nação de Israel estiver cercada pelo anticristo, isso vai acontecer ainda, está na Bíblia. E quando Jesus vier da sua glória e trazer libertação para a nação, naquele momento a Bíblia fala que a nação de Israel verá as marcas dos cravos em Jesus, e naquele momento eles irão chorar, e naquele momento o Espírito Santo será derramado sobre a vida deles. Olha, irmãos, que não tem demora. No exato momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, que nós confessamos com a boca, mas nós cremos com o coração, naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, e passa a habitar e fazer morada em nós. Aleluia, glória a Deus. E a palavra fala que a vinda dele é tão certa como o amanhecer, como o novo dia. E a palavra fala que a vinda dele é tão certa como aquela chuva que a nação tanto esperava. A chuva que vem e prepara para a colheita. Olha só como que essa passagem é interessante. Israel, a nação de Israel era formada por fazendeiros. Cada um tinha um pedaço de terra. E eles viviam da agricultura. Outras nações do comércio, algumas nações da guerra, mas a nação de Israel era uma nação agrícola, que plantava, colhia. E eles precisavam, nos dias deles, da chuva. E eles precisavam das primeiras chuvas para lançar o grão. Eles precisavam do orvalho, que lá é denso, para crescer a planta. E eles precisavam dessa última chuva para engrossar o grão para a colheita. Então a nação de Israel, ela dependia da chuva, mas de uma chuva que vinha na medida certa e que vinha na época certa, no tempo certo, para que houvesse subsistência, para que eles tivessem este alimento. Então, olha o que o profeta está falando para uma sociedade agrícola, para um povo que tinha uma economia agrícola, que vivia do campo. Deus está falando segundo o entendimento deles e segundo a vida deles. Deus está falando assim: se vocês voltarem para mim, o profeta está dizendo, vamos voltar para o Senhor, porque se nós voltarmos, a chuva vai vir,
na época certa, aquela chuva que vocês estão esperando não irá falhar, vai chegar no momento certo. Olha só, escute, o Senhor está chamando, está te chamando, o Senhor está nos chamando para a presença dEle. E Ele está falando sobre perdão, Ele está falando sobre libertação, Ele está falando sobre cura, mas o Senhor também está falando sobre um derramamento sobre as nossas vidas. O Senhor está falando sobre uma chuva sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, amém. Você crê que existe uma chuva preparada para nós? Com essa chuva vinha uma colheita, com as colheitas vinham as festas, com as festas vinham a alegria, porque as festas em Israel eram ligadas à colheita, e a colheita precisava da chuva. E o Senhor, Ele está falando de uma sequência de bênçãos que veriam sobre o povo, se o povo simplesmente voltasse para Ele. Olha só, o Senhor, Ele estava falando, e Ele queria mostrar que Ele abençoaria com uma chuva aquela nação, se aquela nação tornasse para Ele. Olha, entenda o que a palavra está falando nesta noite. O Senhor, Ele quer derramar, mas não simplesmente derramar. O Senhor, Ele quer mostrar a chuva, um derramar que vai acontecer na tua vida. O Senhor quer fazer isso para a glória dEle mesmo. Ele quer fazer porque Ele é misericordioso, como o próprio profeta Oséias está falando aqui. Então, olha só, existe algo reservado, existe algo preparado, existe algo pronto para acontecer. E eu vejo que Deus, Ele queria mostrar para este povo o que Ele podia fazer. Deus estava falando o que podia acontecer de bom e a favor daquele povo. Irmãos, Deus estava chamando aquele povo ao entendimento, assim como o Senhor nos está chamando ao entendimento que Deus tem coisas boas sim para manifestar em nossas vidas. Tem uma sequência, como o profeta falou, olha, tem perdão, olha, tem libertação, tem cura, olha, tem uma chuva preparada. Então o profeta está falando, tem uma sequência de bênçãos, tem uma sequência de acontecimentos divinos preparado para manifestar sobre a vida daquele povo. É isso que o profeta está falando, meu irmão. Tem uma sequência de realizações divinas para ser manifesta sobre as nossas vidas. É isso que a palavra está falando. É isso. Aleluia. E essa chuva seródia, ela vinha depois de um período de orvalho. Onde ficava caindo o orvalho? Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Chegue junto a Deus. Se junte, pega a tua vida e fique grudado com Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, escute, esse orvalho vai cessar, vai acabar esse orvalho. Vai acabar. O orvalho vai acabar, porque ele vai acabar com uma chuva que vai ser derramada. Tudo isso é Deus que pode fazer. Somente Deus pode fazer tudo isso na vida de um ser humano. Tudo isso Ele pode fazer. Mas o que impede tudo isso? O que impede tudo isso de acontecer em nossas vidas? É a nossa falta de fé, no sentido de nos entregarmos totalmente a Ele.
O que impede é simplesmente o fato de nós estarmos longe dele. Isso não acontece, é simplesmente porque nós não conseguimos voltar para ele, nós não conseguimos tornar para ele. A palavra fala para buscar, como falou na abertura do culto, e nós temos dificuldade para isso. Então não é Deus que não quer fazer, somos nós que não fazemos. Sabe, irmãos, a vinda do Senhor é como aquele homem que chega, linguagem figurada, que chega sobre o seu animal, tira o fardo de sobre o ombro dele. A vinda do Senhor sobre as nossas vidas, Ele tira todo aquele peso que tem sobre a vida de um homem. Irmãos, existe uma sequência de acontecimentos divinos para ser manifesta sobre a tua vida. E quando Deus derramar isso daí, isso é maravilhoso. Mas você sabe o que é mais glorioso em tudo isso? É não simplesmente receber este derramamento de chuvas que trazem colheita, que trazem festa, alegria e tudo mais, mas é receber o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ainda tem isso, ainda tem um derramamento do Espírito Santo como promessa. Pedro falou em Atos 2, que esta promessa do derramamento do Espírito Santo não é somente para eles, é todos aqueles quanto o Senhor Deus chamar. Ainda que nós estejamos na presença dEle, ainda assim, muitos ainda não experimentaram esse derramamento espiritual, esse derramamento de poder sobre a vida, e isso é uma promessa que Deus tem para nós, aleluia. Mas o que falta você e eu recebermos? Tornar a Ele, no sentido de buscarmos a Ele. Se tiver alguma coisa errada, no sentido de consertar, de buscarmos o perdão e buscarmos, porque isso vai acontecer, e isso não demora. Na verdade, nós achamos que isso vai demorar. Não, isso não demora, somos nós que estamos demorando em fazer isso. Não é o Senhor, não somos nós que estamos esperando isso do Senhor, é o Senhor que está esperando a nossa ida até Ele, para que Ele faça isso sobre as nossas vidas. Pai, que sequência boa de acontecimentos divinos. Quantas vezes a gente amanhece o dia e vê uma sequência de luta, uma sequência de notícia ruim, mas o Senhor preparou aqui para o povo uma sequência de acontecimentos bons. E essa sequência, Pai, elas estão em todas as áreas, no físico, na alma, em nosso espírito. Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida do Teu Filho, eu oro pela vida da Tua filha aqui nesta noite. Senhor, o que está impedindo, Pai, esse tornar a Deus? O que impede? O que atrapalha? Porque se nós viemos de Ti, e se nós vamos voltar para Ti, como Eclesiastes fala, Eclesiastes 12, que um dia o pó voltará ao pó, e o Espírito voltará a Deus que o deu. O que nos impede, Pai, de irmos até Ti? O que atrapalha? Pai, como muitas das vezes, Pai, nós somos egoístas, Senhor. Espírito Santo de Deus, trocamos o Senhor por coisas tão pequenas, e nós não conseguimos enxergar como vai ser a nossa vida, se nós entregarmos a vida para Ti, e nós temos o medo, porque não sabemos como vai ser a nossa vida se nós entregarmos a nossa vida para o Senhor.
Como será, Pai, como nós somos pequenos de pensar assim? Se nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor, Pai, como que poderá ser pior? Se nós estamos entregando na Tua mão, como poderá a nossa vida ser pior? O Senhor não precisava falar nada, o Senhor não precisava mostrar mais nada, porque o sacrifício do Senhor já foi a resposta para o mundo inteiro. O Senhor não precisava fazer mais nada, não precisava falar mais nada. Mas ainda na Tua palavra, o Senhor fala uma sequência de coisas boas. O Senhor fala de um perdão, o Senhor fala de uma libertação daquilo que nos prende. O Senhor fala de uma cura. O Senhor fala de uma chuva no tempo certo, na medida certa, sobre a nossa terra. O Senhor fala de uma chuva sobre a nossa roça. O Senhor fala de um derramamento do Teu Espírito. O Senhor mostra tudo isso ainda, se simplesmente nós tornarmos ao Senhor. Pai, como o Senhor pode ser tão bom assim? Como o Senhor pode ser tão amoroso? Como o Senhor pode ser tão misericordioso desta maneira? Pai, nós não entendemos isso, Pai. A nossa mente muitas das vezes nos engana. A nossa mente fica pesando as coisas, Pai. E a nossa mente, Pai, coloca o Senhor de um lado da balança, e do outro lado da balança, a nossa mente coloca aqueles pequenos desejos errados. E como aquele povo que escolheu Barrabás, nós erramos em nossas escolhas, porque nós trocamos ao Senhor, Pai, por coisas banais. Oh Senhor, mesmo assim o Senhor nos quer ainda, mesmo assim o Senhor insiste, mesmo assim o Senhor insiste, Pai, mesmo assim o Senhor mostra, o Senhor revela, o Senhor fala através do sonho. Oh Senhor, oh